pessoal, começando mais um vlog. Meu nome é Laís Moreira, eu sou médica formada pela Unesp aqui de Botucatu. Eu já tinha dado uma introduzida aqui nesse vídeo, mas como eu tava dentro do carro, tava muito barulho. Bom dia, começando agora o primeiro vlog aqui do canal depois de um tempo sem. Desde o último vídeo do canal, acho que eu ainda não tinha me formado, né? Então já faz um ano que eu tô formada, um ano e um pouquinho. E agora eu tô indo dar um plantão de 12 horas e eu vou levar vocês pra acompanhar comigo um pouquinho desse dia. Esse plantão tem exames, né? Tem raio-x, tomografia, exames laboratoriais, o que ajuda bastante. E costuma ser diferente da maioria dos plantões que um médico recém-formado consegue dar, né? No Brasil, não são todos os lugares que têm recursos. Então, nessas próximas 12 horas, vocês vão acompanhar comigo. Hoje é um domingo, então acordei 5h50, já arrumei minhas coisas, minha malinha de comidas, né, almoço, etc. Espero que seja tranquilo, vamos lá ver como vai ser. Eu tava de plantão ontem, 12 horas também, então foi um final de semana mais cheio, assim. Durante a época que eu tava estudando pra passar na residência, eu não trabalhava de final de semana porque eu sempre acabava optando por estudar. E na minha opinião, assim, quando você se dedica pra trabalhar no final de semana, pra mim, pelo menos, eu fico cansada no outro dia. Meu rendimento cai um pouco. E eu sempre prezava por estar muito bem pra estudar, com a cabeça fresca. Então, foi uma coisa que eu decidi fazer, né? Trabalhar menos. E agora que saiu o resultado da residência, vou até gravar um vídeo pra vocês depois sobre isso. Mas vou começar a residência na Unesp também, que é o mesmo local onde eu tô indo dar o plantão agora. Vou começar a residência de psiquiatria. Então, assim, com certeza valeu a pena ter trabalhado menos para conseguir agora dar esse boom nos trabalhos e já começar a residência. Durante o meu ano no internato, aqui na Unesp também, me formei aqui. Durante o meu internato, eu não consegui estudar tão bem quanto eu estudei depois que eu terminei a faculdade, né? E eu decidi me dedicar bastante porque eu percebi o quanto estava difícil passar na residência e quanto mais eu demorasse para passar, né, mais concorrido iria ficar. Então eu abdiquei, né, de bastante coisa e foquei bastante mesmo. Basicamente estudei bastante. Trabalhei assim por 6, 7 meses depois de formada, trabalhei muito. E aí depois diminuí meu ritmo de trabalho para mais ou menos umas 20 horas por semana. E aí sim, quando eu comecei a fazer essas 20 horas, que eu senti realmente que eu comecei a evoluir muito nos estudos. Minha porcentagem de acertos, assim, aumentou muito. E eu acho que, assim, não é nem tanto porque a quantidade de horas de estudo aumentou. Acredito que seja mais pela questão de ter um estudo de mais qualidade, sabe? Mas então, o dia de hoje eu vou estar de plantão de 12 horas e eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como que vai ser. O plantão vai ser num domingo, né? Tá sendo aqui das 7 da manhã até as 7 da noite. Ontem eu tava de plantão também, né? Então já tô um pouco acostumada aqui a estar nesse lugar. É basicamente assim, é um plantão de regulação. Num pronto-socorro referenciado de um hospital terciário. Eu tô de médica generalista e a minha função aqui é regular os casos que vêm do pronto-socorro da cidade para cá, ver se eles têm alguma indicação de internação e também atender a porta daqui, que é basicamente, às vezes, algum acompanhante de paciente internado ou os próprios funcionários aqui da instituição. Costuma ser um plantão relativamente tranquilo, mas quando chegam os pacientes referenciados eu tenho que admitir eles, fazer a papelada da internação e fazer a prescrição. Então acaba que isso é um dos maiores desafios assim do plantão, que às vezes chegam uns casinhos um pouco mais complicados. Tô aqui, chegou um... Pessoal, tinha um batido aqui pra trocar o hamper aqui. Eu ia já mostrar o quarto de plantão pra vocês aqui.
Gente, então aqui é onde eu durmo. Basicamente você coloca esse colchão em cima dessas cadeiras ou coloca no chão. Aqui tem os lençóis. Como o plantão é 12 horas diurno, eu não vou dormir, né? Mas à noite dá pra deitar um pouquinho quando não tem paciente. É bem simples, mas olha o que que tem de benefício nesse local. Não são todos locais, tá? Isso faz muita diferença. Mas é o seguinte, é relativamente tranquilo, né, como eu tava falando, mas às vezes tem alguns casinhos que eu tenho que discutir com a cirurgia, com a clínica, e assim, antes, enquanto eu tava estudando, depois que eu me formei, eu não dava plantão assim, porque eu tinha decidido estudar bastante. E eu sinto que quando eu estudava, eu precisava estar com a cabeça bem boa. Eu precisava estar descansada, dormindo bem, pronta para conseguir realmente absorver as coisas. E não sei vocês, comenta aqui embaixo, porque assim, quando eu dou plantão, eu sinto que tem um certo desgaste. E por mais que eu durma, eu não me sinto 100% descansada, demora um tempo para eu me recuperar totalmente. Então, esse ano de 2023, eu preferi ficar trabalhando em posto de saúde, porque acaba sendo um atendimento mais ambulatorial e tem um pouco menos de desgaste. Não quer dizer que é 100% livre de algum cansaço, alguma coisa assim. Sempre vai ter essa parte, né? De alguns pacientes mais difíceis. Porém, eu sinto que é o que eu me adaptei melhor para conseguir ter um bom rendimento dos estudos. Então, acho que vai de cada uma. Eu tenho amigas que conseguem estudar e dar plantão de porta, etc. Então, acho que é você ver o que você mais se adapta. Não é uma receita de bolo, tem que ver o que mais dá certo para cada um. Tem gente que vai conseguir trabalhar bastante, estudar bem. Tem gente que não vai conseguir, né, ter um ritmo tão bom de trabalho, ganhar tão bem, mesmo assim conseguir estudar. Também vai de fases, né? Porque se você decidir que no seu primeiro ano de recém-formado você quer só estudar e trabalhar menos, também você pode optar por isso. Ou se você decidir, não, eu quero deixar mais pra frente, fica uma escolha sua também, né? Eu tinha, enquanto eu tava na faculdade, muita ideia de que eu ia trabalhar muito e no primeiro ano, assim, não estudar tanto, porque eu não tinha prioridade de passar. Isso enquanto eu tava na faculdade. Depois que eu me formei, que eu comecei a ver como é a realidade, né, do médico sem especialidade, que trabalha numa cidade que é relativamente, assim, tem bastante médico aqui, né, formado, então tem até oferta de trabalho, porém não é uma coisa assim que é tão fácil de estar pegando plantões, essas coisas. Eu percebi que não é uma coisa que eu gosto de trabalhar de generalista, eu não gosto. Eu prefiro muito mais ter a segurança de trabalhar como especialista, por isso que eu optei tão rápido assim por deixar de ser generalista e começar a fazer uma especialidade, né? Vou começar esse ano a residência de psiquiatria aqui na Unesp também. Então, acho que é fazer escolhas, né? Acho que é isso de fazer escolhas. E quando você faz uma escolha, você fica em paz com aquilo, né? Então, pra mim foi o que deu certo. E também, assim, a cada ano que passa, o médico generalista vai ganhando menos, né? Porque tem mais médicos se formando. A cada ano que passa é mais difícil você pegar plantão de generalista e você ganha menos com isso, você tem menos segurança, de trabalhar em lugares mais precários, né? Então, foi uma coisa que eu fui percebendo. E outro ponto também, então, além desse ponto de condições de trabalho, que eu achei que seriam melhores, que não são tão boas, né, que relacionada, por exemplo, quanto o médico ganha por hora e tal, eu achava que era muito mais. E eu me formei e percebi que não é assim. Aí um outro ponto, que talvez me pesou muito mais do que relacionado a dinheiro e condições de trabalho, foi o quanto que as provas de residência estão ficando concorridas e estão difíceis, difíceis mesmo, assim. Então, eu refleti que a cada ano que você demora para entrar na prova de residência, o próximo ano que você vai prestar, vão ter mais pessoas
querendo concorrer com você com aquela vaga e a prova vai ter um nível de dificuldade maior. E eu já acho as provas muito difíceis, muito, muito, muito difícil. E aí eu falei, é agora ou nunca. Eu vou estudar tudo que eu tiver pra estudar, porque os próximos anos vão ser mais difíceis. E assim, é o que aconteceu, né? O ano que eu tava na faculdade e prestei a prova foi de um jeito. O ano que eu passei, né, na prova, a prova foi mais difícil. E agora, no próximo ano, com certeza vai ser mais difícil e mais concorrida. Por exemplo, psiquiatria. Não era nem de longe a especialidade mais concorrida. E agora, de todas as provas que eu prestei, tanto Enare, quanto Unesp, quanto Unicamp, qual outra que eu prestei também? FAMERP e SUS. Todas. A psiquiatria foi a mais concorrida. Então, assim, não era assim antes, gente. Não era. Então, isso de concorrência me chocou bastante também. Me chocou muito. E aí eu falei, agora ou nunca. Na minha cabeça era quase impossível conseguir ser aprovada trabalhando tanto que eu trabalhava. Mas é que eu também percebi que eu não tinha muitas outras distrações, assim. Por exemplo, foi um ano que eu não saía, assim, eu quase não tinha nada na minha rotina além de trabalhar e estudar. Eu treinei pouquíssimo, tipo, sair pra passear, coisas fora, assim, sabe? Eu tinha uma rotina e eu seguia essa rotina todos os dias, inclusive no final de semana, sabe? E aí eu acho que isso me deixava um pouco mais tranquila, que eu tinha certeza qual era a hora que eu tinha pra estudar, qual era a hora que eu tinha pra ir trabalhar, qual era a hora que eu ia dormir. Então eu fazia a mesma coisa todo dia. Então, pra mim, o que resumiu a minha aprovação foi constância, estudar um pouquinho todo dia. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui no sistema, se tem mais paciente pra atender, já volto. Não consegui gravar mais esse dia, foi um pouco mais caótico o finzinho do plantão. Comenta aí se você gostou, deixa seu like e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Um beijo!